Falemos agora do valor depreciável e do período de depreciação. A depreciação, diz a norma, deve ser calculada em bases sistemáticas ao longo da vida útil. O que são bases sistemáticas? A utilização de um critério permanente. Eu não posso depreciar num determinado período pelo tempo de utilização e no mês seguinte pelo número de peças produzidas ou pelas horas que a máquina trabalhou. Eu perdi a consistência. E como é que eu sei se houve mudança na vida útil? Existem diversas pistas para isso, ou até para definir o valor residual, ou a mudança do valor residual como consequência. Exemplos: desgaste. A máquina vinha trabalhando razoavelmente bem, mas, como tudo que tem uma vida útil já de uso muito longo, ela começa a apresentar falhas. Então, se quando nova ela produzia, digamos, 10.000 peças mês, hoje, depois de X anos, melhor que ela consegue são 7.500. Eu aqui já percebo que é o valor, que o tempo da vida útil dessa máquina está encolhendo. Uma quebra relevante e inesperada. O coração da máquina é um motor de alta potência. Ele sofreu um curto-circuito com um princípio de incêndio e mesmo depois de arrumado, retificado, esse motor já não dá a mesma produção que dava anteriormente. Novamente, eu tenho aqui um encolhimento da vida útil do bem. Progresso tecnológico é algo também extremamente presente nas nossas vidas atualmente. Haja vista os celulares, haja vista os equipamentos de informática. Então, à medida que o processo tecnológico avança com novos recursos, aqueles equipamentos que possuem recursos menores também tenderão a perder valor. Novamente, eu tenho aqui uma perda tanto do valor a depreciar quanto do encurtamento do tempo de uso, muito provavelmente. E mudanças de preço de mercado. Suponha que um determinado equipamento, uma máquina, só seja fabricada na Alemanha. Quando você considera o custo da máquina, mais importação, mais frete, mais seguro, mais uma série de coisas, ela será contabilizada por um valor relativamente alto, mas eu tenho que me sujeitar a isso porque o único fabricante é fora do país. Um belo dia, essa máquina, com a mesma qualidade, começa a ser fabricada no Brasil. Então, aqueles custos de importação, de frete que eu tinha, eu não tenho mais. Essa máquina está bem mais barata. Ora, na minha contabilidade, mesmo depreciada, etc., essa máquina, digamos, está por 200.000. E uma máquina zero no mercado com a mesma qualidade está 170. Ninguém pagaria 200.000, que é o valor contábil da minha máquina, já usada, se no mercado está por 170. Então, eu tenho mais aqui um indício de que eu tenho uma perda e, consequentemente, uma redução do valor desse imobilizado. Voltemos agora à depreciação fiscal. A depreciação fiscal, como já dissemos, é um valor pré-definido pela Receita Federal, já há muitos anos, e esse valor pré-definido é o tempo de duração, que implica no percentual de depreciação anual. E o fisco diz, por exemplo, que um edifício dura 25 anos, o que corresponde a uma depreciação anual de 4%. Máquinas, equipamentos, móveis e utensílios duram apenas 10 anos, o que corresponde a uma depreciação de 10%. Veículos urbanos, 5 anos, o que dá 20%. Se for rural, 4 anos, o que dá 25%. Nós sabemos que esses percentuais não correspondem, na maioria das vezes, à realidade. Um edifício não dura só 25 anos. Então, é fiscal, se utiliza, é um padrão para todo mundo, para o bem ou para o mal, e todos têm que atender isso. Mas não é o que a contabilidade societária, a contabilidade pro usuário, pro investidor, deve refletir. Embora eu tenha certeza que você já viu isso antes, se eventualmente você não viu, dou aqui um exemplo do cálculo da depreciação fiscal. E a gente, hipoteticamente, coloca que a companhia XPTO adquiriu uma máquina por 180.000, esse 180.000 computa todos os custos, tanto de aquisição quanto de transporte, de funcionamento e etc. Como o fisco diz que uma máquina dura 10 anos, nós iremos dividir 180.000 por 10 anos, ou seja, 10% ao ano, o que dá uma depreciação mensal, o que dá uma depreciação anual de R$18.000. Repare que ao término dos 10 anos não existe valor residual. Mesmo que a máquina continue funcionando maravilhosamente bem, o saldo contábil dela é zero. Essa é a regra fiscal. Vamos então ao cálculo da depreciação contábil, aquele que mais se aproxima da realidade.
Quando da aquisição, a entidade deverá estimar qual é o prazo de utilização desse equipamento e qual seria, em função do prazo de utilização, o valor residual do bem, aproximadamente na data da venda. Volto a repetir, como é que se obtém o valor residual? Se fosse um veículo, você tem o jornal do carro, você tem a tabela FIPE, etc. Mas para a maioria dos ativos não existe a tabela do edifício número X ou da fábrica da rua tal. Então, como é que se vê isso? Se for uma máquina, o ideal é consultar o fabricante. Volto a repetir o que disse alguns slides atrás. A minha empresa possui uma máquina da marca tal, com tantos anos de uso, com as manutenções em dia, etc. Eu paguei na época, digamos, 100 mil. Quanto vocês estimam que ela perdeu de valor de mercado depois de 6 anos de uso? E se o fabricante disse algo e perdeu algo em torno de 70%, você sabe que você teve, que o valor residual dessa nova máquina, que é similar à que foi comprada, também será de 30%. O futuro a Deus pertence. Então, o contador trabalha com a melhor informação disponível. E a melhor informação disponível são esses 30% que o fabricante demonstra para um outro equipamento similar. Então, use isso. Mas, importante, guarde a comprovação, porque se um dia você for questionado de como é que você chegou nesse valor, está aqui o e-mail, o laudo do fabricante. Não saiu da minha cabeça. Ok? Então, no próximo slide, nós vamos mostrar um cálculo da depreciação. A mesma máquina que custou 180 mil e nós demonstramos a contabilização para efeitos fiscais, para contabilidade societária, seria contabilizada ou calculada da seguinte forma. Vida útil estimada. Questionado a empresa ou a área operacional de quanto tempo eles pretendem ficar com a máquina, eles disseram cerca de 6 anos. Por que 6 anos? Porque normalmente o fabricante desse tipo de equipamento lança novos modelos no intervalo de 5 a 6 anos. E sempre são modelos revolucionários e essa tem sido a nossa política, trocar sempre que um equipamento novo seja lançado. Você já tem aí a base. Qual é o valor residual? Bom, a máquina foi comprada por 180, eu consulto o fabricante ou, eventualmente, eu tenho uma máquina do modelo anterior e que eu consegui recuperar dela um X, com base naquilo, eu percebo que essa nova máquina, eu daqui a 6 anos conseguiria vender por cerca de 60 mil, ou seja, 30% dos 180 mil. Ótimo, esse é o valor residual, e aqui o valor residual é dinheiro, é o quanto eu vou receber pela máquina daqui a 6 anos, quando eu não mais vier a utilizá-la. Se eu vou receber, não há o que falar em depreciar dinheiro. Então, eu vou depreciar o quê? Eu vou depreciar a diferença, os 180 que foi o custo de aquisição, menos os 60 que eu espero recuperar no momento da venda. Portanto, a diferença entre 180 e 60, 120, em 6 anos eu tenho 20% ao ano ou 1.666 ao mês, depende do critério de depreciação temporal que você se utilize. A contabilização dessa depreciação é extremamente tranquila. Quando nós adquirimos a máquina, nós contabilizamos lá no ativo não circulante, na conta imobilizado, um débito de 180, o crédito ou foi um financiamento ou foi caixa. E a partir do momento que eu vou depreciar 20 ao ano, eu vou fazer um crédito na conta de depreciação acumulada e um débito, e aí vem o detalhe, essa máquina está sendo usada no processo produtivo, então esse débito é custo de produção lá na DRE. Ah não, é uma máquina, é um computador que está sendo usado na área comercial ou na área administrativa, então é despesa, ok? Então eu tenho que ser consistente, também não posso usar custo num ano e despesa no outro. A consistência é um princípio fundamental de contabilidade. De certa forma, eu antecipei algumas informações, esse slide de fontes de informação da depreciação, demonstra exatamente isso. Como é que eu obtenho a vida útil estimada? Junto à administração, pelo período que eles pretendem manter, ou a área produtiva, que é quem utiliza o equipamento. Aí, se fosse uma edificação, junto com a administração, pode ocorrer, e não seria impossível,
que ao perguntar, porque isso não tem que sair da cabeça de nós contadores, essa informação. Nós temos que obter isso de alguém, preferencialmente por escrito, como eu já disse. Ao perguntar para o dono da empresa, o diretor, presidente e tal, quanto tempo você pretende ficar com esse novo prédio, é possível que a pessoa responda: pô, nem acabei de comprar, você quer saber quando é que a gente vai mudar? E seria uma resposta lógica. Mas nós precisamos de uma base para poder fazer os cálculos adequadamente. Então, a nossa competência estará em saber explicar por que nós precisamos dessa informação. E temos de deixar claro, isso não é uma ciência exata, é uma estimativa de prazo, para que eu possa fazer a contabilização adequadamente e as consequências implicam no resultado da empresa, através da depreciação, etc. Se nós soubermos explicar isso, as pessoas compreenderão e nos darão a informação de forma tranquila, tá? E no que diz respeito ao valor residual, se não houver cotação de mercado, a melhor opinião, a melhor opção é o próprio fabricante. Lembrando, essa informação deve ser comprovável. Mantenha por escrito, caso alguém venha questioná-la. Nesse momento, você pode estar se perguntando, uma vez definido o prazo de vida útil, o valor residual, portanto, por conta de diferença, o valor que eu tenho que depreciar, esse valor não mexe mais, ele fica engessado? Não, de forma alguma. Se a empresa pretende ficar com o equipamento, o edifício, ou ativo, seja ele qual for, por mais tempo, muito provavelmente, a gente já disse isso, o valor residual venha a diminuir. Se ela pretende ficar por menos tempo, possivelmente o valor residual venha a aumentar. Então, é por esse motivo que ao final de cada ano esses valores necessitam ser revisados para que sejam ajustados. Não há nenhum motivo para não mexer quando a situação muda. E no próximo slide a gente está dando um exemplo disso. Então vamos ao exemplo de uma nova situação onde o cálculo da vida útil foi alterado. Vamos usar os mesmos valores que a gente tinha usado no exemplo anterior. Era aquele ativo que custou 180 mil, e que a gente iria depreciar em 6 anos a 20 mil ao mês, já que tinha um valor residual de 30 mil. Perdão, de 60 mil. Muito bem, 4 anos se passaram e se eu depreciava 20 mil ao ano, 20 mil em 4 anos dá 80 mil. Então o valor contábil, custo menos depreciação acumulada, 100 mil. A empresa mudou de ideia, ela não vai ficar mais os 6 anos que originalmente ela pretendia ficar, ela pretende ficar 10. Ora, se o tempo de uso é maior, muito provavelmente, como já dissemos, o valor residual seja menor. E o novo valor residual foi entendido como sendo de 10 mil e não mais os 60 originalmente imaginados. Assim, se eu tenho um novo valor residual, eu vou ter uma nova situação, que a gente demonstra no próximo slide. Continuando. Se a máquina foi depreciada por 4 anos e a empresa pretende ficar com ela 10 anos, ainda faltam 6 anos para depreciar. O valor contábil é de 100, novo valor residual, 10. Portanto, eu vou depreciar agora 90. Ah, mas o valor residual não era de 60? Era, mas a circunstância mudou. Do 100, que é o valor contábil que eu ainda tenho para depreciar, 10 corresponde ao valor residual. Portanto, eu só depreciarei 90. Em quanto tempo? Nos 6 anos que ainda faltam. 4 eu já havia depreciado, vou ficar com ela 10? Faltam 6 anos. 90 dividido por 6 dá 15 mil ao mês. Então, esse é o novo valor de depreciação anual ou 1.250 de valor mensal. Mas se fosse o inverso, eu tinha pretendido ficar 6 anos e em vez de ficar com 10, eu fosse encurtar. Eu quero ficar com menos tempo do que os 6 anos. O que acontece? É o que a gente vai ver no próximo slide. Então, pelo novo cálculo, corta. Então vamos agora ao exemplo onde o tempo de uso foi encurtado. Nós sabemos que custou 180, que já tinha depreciado 80, o valor contábil é de 100, e a empresa mudou de ideia. Em vez de 6 anos, ela pretende ficar 5 anos com a máquina. Se eu encurto o tempo de uso, provavelmente eu estou aumentando o valor residual. E de fato, o valor residual que eu tinha imaginado de 60 mil após 6 anos de uso, atualmente é de 75 mil para 6 anos de uso. Se o valor contábil da máquina é 100 e o valor residual
é de 75 e eu só tenho um ano para depreciar, eu tenho um valor a depreciar de 25 mil, conforme a gente irá demonstrar no próximo slide. Assim, esses 25 que faltam depreciar serão depreciados em um único ano. E pode aumentar, sim, o valor da depreciação? Contabilmente você pode, não há nenhum problema. Você não poderia fazer isso fiscalmente. Isso implica em ter dois controles, um para contabilidade societária e um para contabilidade fiscal. Ah, eu vou fazer isso para todos os itens de imobilizado, mesmo aqueles de pequeno valor, não faz sentido. Faça essa duplicidade naqueles itens que são efetivamente significativos, que aumentam ou diminuem significativamente o seu resultado. Se você tiver um sistema de softwares tão parrudo que possa fazer para tudo, maravilha. Se a sua realidade não é essa, faça uma espécie de curva ABC de importância dos itens, importância no caso aqui determinada pelos valores, né, desses ativos, e aplique esses critérios para aqueles itens que efetivamente causam impacto. Então, repetindo, algum problema em aumentar o valor da depreciação, só que para fazê-la no último ano que falta? Nenhum. Pode fazer que não... Ninguém vai brigar com você por causa disso.